Olá pessoal, então bem-vindos ao Portas Abertas, o podcast da Bortolini Imóveis, produzido para a gente falar sobre o mercado imobiliário. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, um amigo, o Marcos Citolin, para nós falar de um tema muito importante de Passo Fundo, uma capital regional. E o que isso interfere no nosso mercado imobiliário, quais são as vantagens e como se caracteriza uma capital regional. Obrigado, Cito, pelo aceitar o convite para nós bater um papo aqui no Portas Abertas. É um prazer te receber aqui para falar de um assunto que, com certeza, tu é muito especialista em desenvolvimento, né, em gestão pública, e nós entender essa potencialidade que Passo Fundo tem através de uma capital regional. Então, gostaria também que tu se apresentasse um pouco, falasse das tuas experiências e da tua capacidade de poder falar e tratar desse assunto aqui conosco. Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu também acompanho o podcast, ele é um espaço muito bom e de bastante informações para esse mercado e para essa questão de valorização do nosso local e do nosso regional. Eu sou advogado de formação, me formei aqui na Universidade de Passo Fundo. Eu fiz o mestrado em Engenharia, Infraestrutura e Meio Ambiente. Advogado fazendo mestrado em Engenharia, mas porque tinha uma linha de pesquisa exatamente nesse tema do desenvolvimento regional, que era uma coisa que já me interessava. Já na formação? Já na formação. Eu já tinha atuado como vereador aqui na cidade e estava nessa transição entre ser vereador e pretendia futuramente trabalhar com o desenvolvimento local e regional. Então, aí eu, com esse mestrado, ele também me deu um embasamento muito grande para atuar como secretário de desenvolvimento. Eu atuei como secretário de desenvolvimento. Eu tive uma carreira, se eu falar da minha carreira toda, eu já estive como presidente de autarquias em Porto Alegre, eu já também atuei como gerente de vendas da Pepsi Cola, fui secretário executivo da Associação Comercial, aqui uma das minhas primeiras atividades aqui em Passo Fundo, né, profissionais, trabalhei muito com vendas, mas esse tema do desenvolvimento regional e esse tema da questão da centralidade de Passo Fundo sempre foi uma das minhas grandes curiosidades. Então, esse tema da cidade central, da potencialidade da cidade de Passo Fundo, fugindo um pouco daquele chavão, Passo Fundo é a capital do norte do estado. Sim, mas por que é, né? Então, e foi muito bom, porque na busca desse conceito de por que Passo Fundo exerce a centralidade com relação a toda essa região norte, tem um estudo que ele veio a calhar, né? Que é um estudo técnico científico do IBGE, que ele cria exatamente esse tema ele localiza no Brasil as centralidades dos municípios e ele cria uma hierarquia de centros urbanos. Então nós temos assim, né? Nós temos o primeiro escala dos centros urbanos são as metrópoles, né? Aí tem as grandes metrópoles, as metrópoles e as metrópoles internacionais. São Paulo, uma metrópole internacional. Grandes metrópoles, Belo Horizonte. Uma metrópole, Porto Alegre. Mas não por ser capital, necessariamente é metrópole, pode ser capital regional também. Na sequência de hierarquia dos centros urbanos, nós temos as capitais regionais. Capitais regionais do nível 1 e a capital regional do nível 2. Sim. Que é aí o que classifica isso é o número de população com quem ela dialoga regionalmente. E Passo Fundo é uma capital regional, nível 2. Nível 2. Então, isso potencializa a cidade e potencializa a região, porque ela não é capital regional sozinha, né? Sim. Ela é capital regional porque ela se relaciona com uma região. Então, ela tanto é importante pela sua centralidade, quanto são importantes as cidades que estão regionalmente suprindo essa centralidade de Passo Fundo, com consumo, enfim, alimentando a indústria e tudo mais, o ensino, a área médica, o comércio, né? Economia como um todo, né? É essa sinergia, né? Então, é interessante entender, né, essa hierarquia, como tu fala, né, das capitais, das grandes cidades, das metrópoles, e entender que a gente está inserido nesse conceito. Existem alguns critérios econômicos, provavelmente, ou de logística, para eleger uma capital regional. Porque a gente tem, como cultura aqui, a capital do Norte Gaúcho, Passo Fundo, né? E todo mundo sabe que no norte aqui, Passo Fundo é uma referência. Mas para ser eleita, então, como uma capital regional a nível 2, que tu comentasse, existem alguns critérios, alguns dados
são eleitos para isso, né? Você pode citar um pouquinho como se refere a isso? O IBGE, então, o REGIC, que é o estudo, né, ele fez então essa classificação de todos os centros urbanos do Brasil. Abaixo de capitais regionais, ainda nós temos subcentros urbanos, né, que são outros menores centros, e tem algumas outras categorias menores, porque todo município, ele tem alguma centralidade, né? Alguma atratividade ele tem, e alguma relação com a região. Nesse caso de Passo Fundo, então, o IBGE fez um corte, né? Ele fez um corte pelo número de população e pelo PIB que isso movimenta e pelo número de atratividade, né? Então, okay. Quanto mais atratividades também tiver... Perfeito. E são várias, né? Podemos citar, por exemplo, um canal de televisão. Um canal de televisão que está na cidade central e transmite para uma região é uma centralidade, porque quem está assistindo na região, está assistindo em Marau, está assistindo em Itapejara, e o sinal saiu de Passo Fundo, é porque aqui isso já gera uma atratividade. Gera atratividade, um shopping center, um supermercado, área médica, ensino, até mesmo a estrutura pública. Por exemplo, a Polícia Federal. Polícia Federal, uma delegacia da Receita Federal. Exatamente. São todos esses elementos, esses equipamentos que atraem essa região, inclusive a indústria. Vamos lá. Nós temos uma indústria instalada aqui que busca insumo em toda a região. Vamos falar da B8, que é a antiga BS Bios. Ela produz biodiesel. Ela busca a matéria-prima em 16 mil famílias de produtores. Eu também me esqueci de dizer que eu sou conselheiro da B8, né? Quando eu estava me apresentando, então um pouquinho eu sei desse tema, né? Ela busca 16 mil famílias que estão aí na região produzindo em toda a região. Soja. Então, isso é uma centralidade. Para você chegar a essa categoria, é o nível de centralidade mesmo. E quem designa esse título aí é o IBGE. O IBGE que classifica a centralidade das cidades. Então, o fator econômico, né, que tudo isso representa... Agora, nos últimos dados, elegeu aqui o norte do estado como o segundo PIB gaúcho, né, Citolino? Perfeito. Então, como é que isso também reflete nesses números, né? O que tu está vendo, esse movimento econômico, essa valorização dessa região para chegar nesse PIB? Perfeito. A nossa região ela tem uma característica, e aí todas as cidades que contemplam essa centralidade de Passo Fundo, esse raio de interferência, uma característica de um PIB muito diversificado. Primeiro, nós temos produção primária. A nossa produção primária também é diversificada. Segundo, nós temos uma indústria, e uma indústria de referência. Vamos citar a nossa região como a produtora de 70% de todos os equipamentos para a agricultura, os implementos agrícolas que se usam no Brasil. 70% da indústria está aqui na nossa região norte. Então, o que isso quer dizer? Nós temos serviço forte, nós somos aqui em Passo Fundo o terceiro maior PIB de serviços do estado do Rio Grande do Sul. A nossa região também é forte em serviços. Podemos citar Erechim como uma cidade também que está no raio de interferência, de influência de Passo Fundo, também é uma cidade forte na indústria, no serviço. Marau, Tapejara, Sananduva, Não Me Toque, todas essas cidades elas têm uma economia diversificada e uma economia que tem a ser atualizado conforme novas demandas de mercado, de mercado. Ou seja, nós temos aí a produção agrícola sendo modernizada. A nossa indústria atende a essa modernização. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos duas capitais regionais. Temos uma metrópole, que é Porto Alegre, e temos duas capitais regionais apenas. Tínhamos três, agora temos duas, Passo Fundo e Caxias do Sul. Elas estão muito parecidas assim, em termos de potencialidade, muito embora a cidade de Caxias é muito maior que Passo Fundo. Mas a região de Caxias ela não tem maior potencialidade de consumo, potencialidade de geração de renda e de trabalho e de negócios do que a região de Passo Fundo. Ou seja, se nós olhar então para o estado, sendo eleita a segunda, quer dizer que a região da Serra de Caxias, a gente está à frente deles, é isso que tu está falando? Perfeito. Em números...
porque a primeira é a metrópole. Primeira é a metrópole. Porto Alegre é a região metropolitana e Passo Fundo com essa potencialidade toda da nossa região norte aqui. Perfeito. Alavancado na indústria, como tu falaste, agro muito forte e outro complementando com serviço, comércio, medicina, Perfeito. Educação, que tudo que essa região consegue gerar de riqueza para estar eleita a segunda economia do Estado. A segunda economia do Estado. Santa Maria também foi capital regional. Ela perdeu essa condição. Ela perdeu essa condição porque outras cidades da região assumiram essa atratividade de uma outra forma. Então, hoje, nós só temos duas. E a mais próxima, fora do Rio Grande do Sul, é Chapecó, que também é uma capital regional e tem uma atratividade muito próxima e parecida com a nossa. Nós, passofundenses, nos comparamos muito com a cidade de Chapecó. A cidade de Chapecó ela evolui muito rapidamente também. A gente percebe até em população que eles já passaram um Passo Fundo. Mas como capital regional, enquanto cidade, comparando com Passo Fundo, a gente comentava um bate-papo anterior que ela é menor na sua capacidade econômica da própria cidade, né? Perfeito. Ela tem, no seu raio de relacionamento lá na sua região, ela tem um PIB um pouquinho menor, a população um pouquinho maior, mas é muito parecido. É muito parecido... Não tem problema. Não muito tem parecido. Problema. São 14. Eu esqueci de tirar aqui. Daí, nós aqui não dando boa noite, mas são 14 horas. São 14 horas. É um número muito parecido. Então, essa relação e essa relação de comparação com o Chapecó, ela é boa e ela é inevitável que se faça, né? Porque assim a gente compete também, né? A gente diz qual é que é o que nós temos aqui que precisamos avançar, é na infraestrutura urbana, é na indústria, é nos serviços, e a gente vai se comparando e a gente vai buscando. Nós, como região, a gente fica mais forte, mais estruturado. Eles, como cidade, quem sabe já num avanço um pouco maior, né? É verdade. Acho que é isso que a gente estava falando. E tu sabe que a gente reflete isso cada vez mais, observando pelo mercado imobiliário, essa atração da nossa região e da nossa cidade, como ela vem desenvolvendo e cada vez mais, dentro da história mesmo, atraindo pessoas que investem aqui no mercado imobiliário, como renda, como uma segunda moradia, ou vem fazer a migração para moradia para cá. Isso vem aumentando muito, o que a gente percebe assim no dia a dia. Aquele estudante da região que vinha fazer a faculdade aqui, ele diminuiu pelos cursos, EAD, a digitalização do ensino também, mas como a gente está tendo migração, como a gente está tendo novas pessoas para trabalhar, principalmente, que movimenta muito o nosso mercado aqui, principalmente a locação. Então, no início do ano sempre é uma safra da locação e a gente percebe que o número, aquele clássico de estudantes, diminuiu muito. Sim. Mas vem aumentando muito as pessoas vindo morar para trabalhar, Cito, né? São dados aqui que são públicos também, a gente pode até comentar quanto o Passo Fundo está gerando emprego e aumentando a sua população, né, Stolim? Perfeito. É uma relação de sinergia, né? Quando você tem uma cidade central e você tem uma família da região que vem investir aqui como segunda moradia ou para o filho, para seguir uma carreira jurídica, na medicina, na administração, seja o que for, você tem uma coisa que é natural dos centros urbanos, né? Você tem essa sinergia com a região e você não simplesmente foi lá e roubou alguém que mora na região e trouxe para cá. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu é que gerou uma conexão, inclusive familiar, onde ele mantém essa relação com a cidade central, mas ele mantém a sua relação com a sua cidade de origem. E ele tanto, com certeza, é investidor aqui, como pode ser investidor lá. Em algumas regiões, isso se caracteriza pela conurbação, ou seja, os centros urbanos eles vão se misturando. As nossas cidades não têm essa situação de conurbação urbana. Essa conurbação urbana é uma redundância. Ela tem essa troca do ponto de vista cultural e econômico e de profissões, né? Então essa troca é muito comum que um médico, por exemplo, também atenda em Marau. É verdade.
É muito comum que um advogado tenha um escritório em Erechim e Passo Fundo. Isso é comum. As pessoas costumam fazer essa troca porque é uma troca importante quando você tem essa proximidade e essa centralidade. A centralidade não transforma a cidade central na cidade mais importante. Ela simplesmente é um ponto de referência. Cada uma das cidades que compõem essa centralidade, ela tem a mesma importância. Sim. Porque se você precisar de algum insumo que uma dessas cidades é provedora, ela tem a importância para esse setor. Ou seja, máquinas agrícolas. Bom, não é Passo Fundo, não me toque, é essa região. Então, cada uma delas tem essa importância e elas se somam nesse processo com todo esse PIB. Dá para dizer que ela tem relação com todo o PIB regional que está sendo gerado. De muitas formas se conectam, né? Isso está dizendo. Uma parte é mais forte, quem sabe aqui na medicina, lá na industrialização do agro, na tecnologia em outro lugar, né? No serviço e no comércio. É bem interessante de ver nessa perspectiva, né? De quanto o conjunto que faz essa segunda economia do Estado. Mas queria te pedir, assim, Stolin, dentro de números, né? A gente está falando de quantos municípios, que população que a gente está falando que compõe essa segunda economia do Estado dentro dessa centralidade com o Passo Fundo, a capital regional. Perfeito. Eu tenho aqui, então, os números do Regimp, né? A população da capital regional Passo Fundo, somando todas essas cidades que não são periféricas, elas têm a sua centralidade. Chamar periférica é como se elas não tivessem essa sinergia. Então, são cidades que compõem essa centralidade. Nós estamos falando de 1.186.000 habitantes. 1.200.000 habitantes, praticamente. Isso não quer dizer... e esses dados são de 2018, tá? A última publicação. Isso não quer dizer que não tenha mais para algumas atividades. Vamos lá, para a medicina. Para a medicina é mais. Tem gente que vem do norte do oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, Porto Alegre. Muita gente vem aqui fazer tratamento de saúde em Passo Fundo. Então, a centralidade, se você especializar o tema, para alguns temas ela é maior. Mas isso aqui essa é a centralidade. Entendendo um universo de mais ou menos 1.200.000 pessoas, que essa soma de potencialidades de cada cidade, dos seus potenciais econômicos, né, está dentro desse contexto de pessoas. Isso. Né? E nesses números são nesse número, né? Vamos lá, qual é o PIB? Quantas cidades são? 2018 deve ser bem mais agora, porque 2018 para cá a nossa região cresceu muito, tá? Mas o último dado que eu tenho aqui do Regim, que é 45 bilhões de PIB dessas cidades, todas juntas. Quantas cidades? 135 cidades. 135 cidades. Que compõe um raio de quantos quilômetros, mais ou menos? Assim, se você perceber, de um dos lados, nós vamos ir até Guaporé, por exemplo. Dá a impressão que Guaporé seria uma cidade que estaria se relacionando com Caxias, por exemplo. Não, é Passo Fundo mesmo. Então, você vai até Guaporé, você vai até Frederico Westphalen, né, que são cidades de 100 e poucos quilômetros. Ela não tem assim um raio, mas vamos lá, vamos lá, 100 quilômetros de distância, como um raio, um pouquinho. Então, nesse nosso raio de 100 e poucos quilômetros, vamos dizer assim, desses 140 municípios? 136. 136 municípios que geram esses 44 bi, né, de PIB, que nos colocam, nos dados ainda de 2018, na segunda economia do Estado. Imaginando um atualizado agora, 2024... Né, quanto esse número, com certeza, já é muito maior em termos de população e tudo mais. Né? E nós temos mais, claro, a gente tem mais novidades acontecendo, uma indústria que cresce na nossa região, a construção civil que cresce, a prestação de serviço ela está se especializando, a medicina se especializa, a área do ensino ela se diversifica, né? Então, nós temos assim, muitas novidades. Claro que as outras cidades também têm. Só que cada região tem a sua matriz de desenvolvimento. Nós temos, por exemplo, a região de Caxias. Eu não estou diminuindo a região de Caxias, que tem a sua característica própria, né? Excelente região. No entanto, ela tem um limitador
que é a metrópole. Sim. Ela compete com a metrópole. Quer dizer, nós aqui com quem nós competimos, nós só podemos crescer, porque a nossa primeira barreira é o Rio Uruguai, né? Sim, então, e depois é Chapecó, mas não é barreira, porque nós podemos crescer junto também, né? Essa sinergia é que faz com que a nossa região ela seja pujante. E é muito legal de ver isso na nossa história do mercado imobiliário, como a cidade teve várias alavancas de crescimento. Uma, inclusive, quando tu estava como secretário, né? De atração de indústrias, de empresas, né? Quanto a cidade ganhou naquele momento quanto a isso, agora nas outras gestões também, nesse cuidado todo da infraestrutura, da cidade. E o mercado ele vem se valorizando. E o que eu falo assim muito, por que Passo Fundo não baixa o valor dos imóveis? Por que os imóveis se mantêm? Por que os imóveis são valorizados, os aluguéis? Me parece que tem muita sinergia com o que a gente está falando hoje. A economia é muito diversificada. Né? Eu via muitas vezes, mais passado, né? O agro, muito dependendo do agro, mas aí o serviço, a indústria, quanto isso veio diversificando e muito desse consumo convergindo aqui para a nossa cidade, manteve o nosso mercado imobiliário forte. Perfeito. Até porque Passo Fundo também é uma referência na construção civil. Perfeito. E a vista disso é a própria cidade, né? As pessoas que vêm a Passo Fundo não conhecem, vê uma cidade organizada, uma cidade verticalizada, moderna, né? E quanto se olhar ali para frente, a gente pode já enxergar uma Passo Fundo diferente daqui 5 anos, daqui 10 anos. Perfeito. Existe já o comentário de poder ser a 4ª economia do Estado. Perfeito. A partir da fábrica de etanol, até se puder falar um pouquinho mais, tu tem propriedade para falar desse assunto. Por que isso vai nos alavancar para uma 4ª economia do Estado? Isto olhar em 15 anos da onde a gente saiu, onde estávamos, onde a gente está chegando no protagonismo aí do Estado, né? Perfeito. Não, exatamente. Essa questão de você ter um plano estratégico de desenvolvimento para a cidade, ela traz um valor, porque você não cresce só por crescer. Você cresce porque tem um plano. Tem um plano, tem uma meta, tem uma estratégia. Exatamente. Com um plano estratégico de desenvolvimento da cidade, lá atrás se pensou em trazer empreendimentos que não competiam com os já existentes. Né? Eu não preciso trazer para cá um outro empreendimento que já tem. Quer dizer, se ele vier, ele é livre, porque é livre mercado. Mas eu, como política pública, tenho que atrair empreendimentos novos. Vamos lá. Eu estava agora há poucos dias falando com os vereadores. Em 2005, quando iniciou a ABS Bios, quanto se produzia de biodiesel em Passo Fundo? Zero. No Estado? Zero. No Brasil, zero. Né? Então, nós saímos do zero para um negócio que hoje fatura 10 bilhões. Né? E ele movimenta uma cadeia produtiva gigantesca. Então, você saiu do zero para isso. E isso impactou quanto? 20% no PIB local. A mais, né? Do zero a mais. E na região. Na região ele impactou muito também, porque ele também tem essa sinergia com a região, conforme eu falava antes. O leite, né? Aí está lá. Quanto se produzia de leite? Qual era a indústria leiteira de Passo Fundo? Nós tínhamos pequenas indústrias. Então não era zero, mas era pouco. Hoje nós temos uma das maiores indústrias do leite na cidade de Passo Fundo. A maior maltaria, a Ambev, a maior maltaria da América Latina. E assim serve também o etanol. A mesma coisa. Quando se produz de etanol no Rio Grande do Sul? Zero. Nós importamos 100% de etanol que o Rio Grande do Sul produz. Nós temos aqui um projeto de uma planta que vai suprir mais de 20% da demanda do mercado de etanol no Rio Grande do Sul. Vai movimentar uma outra cadeia produtiva, que é a do trigo especial para etanol, que é uma cultura de inverno. Nós teremos a produção de glúten. Quanto de glúten nós produzimos em Passo Fundo? Zero. Quanto de glúten nós produzimos no Rio Grande do Sul? Zero. No Brasil, zero. Então, nós temos uma indústria que vai sair do zero para ser o principal provedor do glúten, que é uma matéria-prima importante para a indústria de panificação e rações animais e outras coisas. Então, essa é uma estratégia de desenvolvimento. Cada governo fez ao seu jeito. Nós tivemos governos que buscaram a atratividade de indústrias novas, como foi o caso dos 2 mandatos do prefeito Dipp. Depois nós tivemos o prefeito Luciano, que ele foi buscar o quê? Nós estamos crescendo, nós precisamos preparar essa cidade.
O ambiente urbano tem que estar preparado para essas pessoas, porque não adianta só ter PIB, tem que ter qualidade de vida também. Tem que pensar nas pessoas também, né? Nessa infraestrutura toda. Exatamente. Aí, com essas duas gestões do prefeito Luciano, ele se preocupou muito com isso, com essa questão dos espaços urbanos, para as pessoas, né? Porque a cidade é para as pessoas. E na sequência, o prefeito Pedro ele tem feito também com muito zelo e muito cuidado esse tema da educação, e dos espaços da saúde. E é isso. Agora, certamente nós temos uma nova fase do crescimento industrial, mas nós temos uma referência já. Eu disse, está caindo de maduro para um vereador fazer isso. Nós estamos nos tornando aqui nessa região como uma capital, um grande centro de produção de energia de biocombustíveis. Estamos nos tornando. Nós temos que ser referência, buscar um sistema de produção de supridores, de suprimentos para todo esse sistema do biocombustível. Esses sistemistas, vamos dizer. Nós não podemos perfurar um poço para pegar petróleo, porque nós não temos petróleo aqui, e nem é o momento de fazer isso. Mas o nosso petróleo, ele é a nossa energia, ela é renovável, ela está aí movimentando cadeias. Então, isso é um grande potencial para nós. E temos outros, né? Isso faz parte de um plano estratégico. Muito interessante. E essa perspectiva é legal que tu coloca, né? Do zero, nada a partir disso. Né? Enquanto esses exemplos que tu deste, outros empreendimentos que vieram, enfim, o próprio Passo Fundo Shopping, né? No meio de uma pandemia, né? Que muitos duvidavam até da sua efetividade, e olha a prova, um case hoje que é na nossa região norte também, esse equipamento que traz essa potencialidade regional também. Mas a partir desse zero, Passo Fundo entrar na quarta economia do Estado, para mim uma coisa difícil de enxergar lá atrás, né? Porque Passo Fundo não era tão lembrada, tão protagonista assim no Estado, e quanto isso, daqui 5 anos, a gente pode ver uma cidade totalmente diferente já. E com recursos maiores, com protagonismo maior, melhorando sua infraestrutura, que já é boa, com um aeroporto, com tudo que a gente já tem aqui, né? Mas quanto a cidade, ela vai evoluir, vai crescer. E o que eu fico animado é estar dentro do mercado imobiliário, né? De quanto o imobiliário também faz parte disso, e quanto quem está aqui, quem investe aqui, quem pretende investir, vir para cá, vai encontrar um solo cada vez melhor, né? Uma cidade mais estruturada, economicamente mais ativa, oferecendo uma qualidade de vida melhor, atraindo equipamentos como serviços, restaurantes, enfim, diversão, né? Cultura, lazer. Quanto isso vai ser melhor daqui a um tempo, né? Tu enxerga isso também, me dá um entusiasmo de falar e ver que isso está chegando, tá batendo na porta aí. E, Ricardo, é muito bom quando os outros falam. Quando a gente fala, parece que é um pouquinho de exibicionismo, né? Na cidade e tal. E não é só aquele que vem de fora de uma cidade menor, de uma região central menor, de uma centralidade menor. Nós recebemos muita gente de outros estados que trabalham conosco, trabalham aqui em Passo Fundo, que vêm para visitar, que vêm para nos atender como clientes, como provedores. E é invariável a manifestação, mas eu não sabia que a cidade de Passo Fundo ela tinha tantas oportunidades, tanta estrutura, tanta infraestrutura. Então você vê um paulista falando isso, você vê alguém de Minas falando, um carioca. Então, quer dizer, nós temos um pouquinho, né, que isso veio recuperando ao longo dos anos, de uma cidade que perdia. Nós perdemos muito em alguma época. Nós perdemos a Brahma, nós perdemos a Coca, nós perdemos a Pepsi, fábrica, né, da Pepsi, da Coca, da Brahma, perdemos algumas indústrias que fecharam, outras que entraram, simplesmente entraram em falência, e nós retomamos um processo de desenvolvimento numa nova economia. E essa nova economia ela veio também respaldada com essa nova situação da cidade, porque a cidade de Passo Fundo também tem uma característica boa, e especialmente isso para a área imobiliária. Qual é o lado que nós temos alguma barreira natural que não podemos crescer? Praticamente não existe. Não existe, né? E muitas cidades têm isso, né? Tem um mar, ou tem o rio, ou tem serra. Tem a serra. Nós não temos esse problema. Então, o planejamento da nossa cidade, o crescimento da nossa cidade, a gente pode escolher para que lado vai. A indústria optou por crescer para um lado. Por quê? Porque é lá onde ela tem menor impacto. E é isso, a cidade ela pode planejar, ela pode se resolver, nós temos que resolver os problemas das perimetrais, que hoje é um gargalo para a cidade,
Mas por quê? Porque cresceu. Mesmo quem pensou nas perimetrais não imaginava que a cidade ia crescer e crescer tão rápido e passar para além das perimetrais. Isso se reflete todo esse potencial, toda essa situação desse refinamento da nossa economia se reflete numa maior capacidade de consumo do nosso povo. Sim. E maior exigência. O nosso público regional ele passa a ser mais exigente. Ele não quer mais o simples, ele quer um pouquinho mais, ele quer um pouquinho mais. E isso, o mercado imobiliário ele dá essas respostas, né? Ele vai acompanhando. Eu ouso dizer que mais de 50% do mercado imobiliário aqui é do cliente regional. É quanto eles enxergam Passo Fundo como um lugar bom para morar, para investir e investem aqui, né? E tu comentaste bem, né? Porque a exigência da qualidade está muito notória. E também, enquanto isso foi assertivo, muitas operações, marcas, por exemplo, de carro que não existiam, estão aí, estão vendendo bem, estão crescendo, está atraindo. O próprio mercado imobiliário traz incorporadores de fora, investidores, entendendo que a cidade, né, vai crescer e está na bola da vez. Eu digo que entrou, olha para o estado, para que cidade eu vou olhar no interior do estado, Passo Fundo, na minha visão, está em primeiro lugar para quem olha para o Rio Grande do Sul e pensa em investir no interior, né, capital com toda a sua potencialidade, mas no interior a gente percebe isso na especulação, no dia a dia, e quanto isso está com recorrência, tem tipo de imóveis que a gente tem falta, Stollin, já, para grandes pavilhões, para grandes áreas. Infelizmente, a tragédia dessa enchente toda aconteceu, mas aumentou ainda mais essa procura, daqui a pouco para realocar algumas operações. Então, queria encerrar aqui também na minha visão aqui como um otimismo quanto à cidade, né? Por isso que eu te chamei aqui para nós falar disso, quanto à cidade, quanto à região e quanto ao mercado imobiliário. Excelente, muito obrigado pelo convite. Eu quero dizer que essa abordagem que vocês fazem aqui da Bortolini, com essa questão de entender a região como verdadeiro espaço da Bortolini, é uma coisa natural. Eu sempre usei esse conceito como secretário de desenvolvimento, eu sempre usei esse conceito na minha vida, no meu dia a dia. Eu sempre pensei a nossa região como essa região que se relaciona entre si, ela passa a ser uma grande cidade. E parabéns para vocês por essa abordagem regional e eu imagino que, com isso, cada vez mais nós podemos, culturalmente, também nos juntar a essas cidades que estão fazendo parte dessa grande Passo Fundo. Com certeza. A soma disso que nos levou à segunda economia do Estado e que a gente consiga cultivar essa cultura e empreendermos juntos, né, Cito? É verdade. Então, isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Esse é o Portas Abertas, então. Espero que tenha gostado do nosso episódio e até a próxima.